começando mais A Palavra em Debate. Sejam bem-vindos ao programa Palavra em Debate, um programa que discute temas do ambiente cristão. E hoje um tema especial, intolerância. Você já passou por alguma situação onde você percebeu que houve uma intolerância, seja ela social, racial, enfim, de qualquer natureza? Então, hoje esse programa vai estar discutindo sobre isso. E, sem dúvida, é um tema bastante interessante, porque as pessoas não têm a quem, algum dia na vida, Rose e Ana, que não tenha passado por esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala que é cristão, também tem toda uma situação, muitas vezes, de intolerância religiosa também. Então, realmente, socialmente falando, o tema é muito amplo. É claro que não dá para a gente falar tudo sobre o tema, mas a proposta de hoje é tentar mostrar para você o que acontece referente a esse tema e como resolver. Falando desse tema, Ana, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que a questão passa pela aceitação do diferente. Muitas vezes a intolerância é porque o outro não é igual a você. Então, tolerar é você ter a capacidade de aceitar o diferente. Nós não somos iguais nem na formação do corpo, nem nas ideologias, mesmo na religião. E a intolerância, ela passa por isso, porque você tem a inabilidade de aceitar, né, ou de conviver. Você não é obrigado a aceitar as coisas diferentes, mas você deve superar a questão e saber que o outro é diferente e que você é da sua maneira e é dele, e você vai conseguir viver num convívio harmônico, sem discussão, sem ira, porque muitas vezes a intolerância leva até a agressão física. Embora o Brasil ele seja considerado um país tolerante, se comparando com outros países, mas quem vive no dia a dia a intolerância sabe dizer muito bem que isso não é muito bem uma realidade, que as pessoas elas sofrem, né, muitas vezes nos ambientes, desde na escola, sofre a questão da intolerância por ser pobre, ou por ser negro, ou por ser de outra religião que não é da maioria. Então, a intolerância, ela está aí, né, nas ruas, nas casas, na sociedade, e nós estamos aqui nessa tarde para a gente debater sobre isso, porque é uma coisa que precisa ser mudada, é algo que precisa ser quebrado. Essa questão da diferença sempre vai existir, sempre vai haver pessoas de religiões diferentes, de raças diferentes. Nós convivemos num país, né, onde a maioria é afrodescendente. Por incrível que pareça, eu sou afrodescendente, o meu pai é negro, né? Então, assim, a gente vive com isso e nós temos que aprender a lidar isso com bastante harmonia, com bastante cuidado, com bastante respeito. Agora, como que nós vamos conseguir chegar nisso? Né? Como que a gente vai conseguir ensinar aos nossos filhos essa tolerância? Vamos com o nosso repórter Carlos Vonei, que foi às ruas aqui de São Paulo para saber qual é a opinião das pessoas a respeito da intolerância. Carlos, é com você. Lorena, você acha que nós estamos vivendo tempos de intolerância? Acho que está melhorando, mas a intolerância é bem presente ainda. Você é uma pessoa tolerante? Eu tento ser o máximo possível. Quando eu percebo que eu estou sendo intolerante, eu tento ter mais paciência para tolerar mais as coisas. Que dica você daria para a sociedade se tornar mais tolerante? Eu diria para ela tentar ser um pouco mais flexível, porque a maior parte da intolerância que vem das pessoas é por não querer nem conhecer o outro. A senhora é uma pessoa tolerante? Eu sou calma. A senhora acha que a gente já vive numa sociedade mais pacífica? Sim, é. Vocês acham que nós vivemos em tempos de intolerância na sociedade? Sim, muito, né? A TV tem mostrado isso, inclusive, acho que até mais intensamente agora, porque nós temos visto todos os dias casos mais frequentes de pessoas sendo atacadas, as pessoas não estão mais aguentando tanta violência, o racismo também, que de certa forma, algum tempo atrás já não se falava muito, mas hoje em dia está sendo mais comentado também na TV, então estamos vivendo sim um momento assim muito mais intolerante, não só no país, acredito que no mundo inteiro. E com tudo isso, o que o senhor pensa que deveria ser feito para poder diminuir essa intolerância entre as pessoas? Acho que tinham que investir mais nas escolas, na educação, que com certeza com a educação
Se a gente não conseguisse acabar com isso, mas com certeza metade disso ia acabar. É muito importante, considero muito importante nós conversarmos hoje sobre essa questão da intolerância. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, como nós estávamos falando, com essa questão do diferente, de você conviver com o diferente. E tem muita gente que sofre com isso, né? Uma coisa, de vez em quando, você estar diante de uma situação onde você sofre essa questão da discriminação, do preconceito, da intolerância. Agora, tem pessoas que sofrem isso todos os dias. Eu lembrei de uma situação, eu trabalhava num departamento de estatística e eu era secretária de um dos coordenadores técnicos. E eu lembro uma vez que veio um cidadão de Pittsburgh e meu chefe falou, vá até a porta recebê-lo, atender, fala para ele aguardar um pouquinho. Quando eu cheguei na porta, ele falou, você é a secretária? Assim, como? Como? Uma negra pode ser secretária. Então, isso são coisas que vão perpassando assim, pela nossa vida. E às vezes as pessoas olham você assim, mas como? Como que essa pessoa pode falar bem? Como essa pessoa pode prosperar, pode ter desenvoltura? Você é fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta. No hospital, todo mundo que olhava para mim achava que eu era enfermeira, né? Parece que é uma carreira assim. E era difícil alguém. Eu não tinha que usar roupa como todo mundo. Era diferenciado o meu trabalho. E uma coisa assim que me chama a atenção é que ultimamente, eu acho que no Brasil, nosso Brasil, ele é um país miscigenado. Né? Então, apesar de ter essa coisa, né, a gente até brinca entre os negros, não, você é do último tom, né? A gente faz uma escala de cores, né? E muitas vezes a gente não consegue perceber e cria também um gueto negro. Eu acho que, como a Verusca falou, a doutora Verusca falou, as minorias, às vezes, apesar que negro no Brasil não é minoria. É 50%, a 42% a 52% da população é negra. E eu estava lendo, vendo, aliás, um vídeo no YouTube, de uma nigeriana. E no país dela, os pais eram professores, ela é classe média alta, falava fluentemente o inglês. E quando chegou a idade de fazer faculdade, ela foi para os Estados Unidos. E ela começou a fazer um curso e ela percebeu que a formação dela não tinha imagens, ela não tinha livros que relatasse a identidade dela, ela não tinha livros que mostrasse o valor da Nigéria. E ela fez uma palestra muito interessante. Não guardei o nome dessa escritora, mas muitas vezes a intolerância também leva você para um gueto. Leva você para ficar num círculo fechado, né? E eu acho que um problema que nós temos hoje, até passou essa semana, uma professora que prestou um curso e ela estava pesando 110 quilos e ela não pôde, fez o concurso, passou, e ela não pôde assumir o seu cargo, porque ela estava acima do peso. Então, cria-se preconceitos múltiplos, né? Então, eu acho assim, que os negros têm a sua história, a sua defesa, a mídia já mudou a visão, né, do negro. Ele é incluso em novela, ele era só empregado, agora ele pode ser até médico, ator principal. Então a gente vê que a cor, nem a pele, nem a tintura, isso não diferencia a gente. A gente pode ser diferente, mas nós temos que saber que a nossa essência, ela é de um Deus criador. Deus criou as pessoas diferentes. Essa intolerância, a gente já vê isso na infância. As crianças no ambiente escolar, nas ruas, sendo intolerante, a Ana falou com essa questão da obesidade, sendo intolerante com aquele amiguinho que é um pouquinho mais gordo que ele, né? E as meninas, principalmente, porque as meninas, elas têm essa coisa com a estética muito mais forte do que os meninos. E essa intolerância, ela leva muitas vezes a criança a uma situação de constrangimento, né? Muitas crianças sofrem bullying na escola por ser diferente. E a gente, vez e outra, eu acredito que a doutora Verusca tem que atender algumas crianças, né, a respeito disso, com problemas que carregam, até mesmo de aprendizado, porque elas não são
né, suportadas ou não são toleradas por serem diferentes, porque é mais gordinho do que o outro, né? Porque é de uma família que, de repente, o pai chega na escola, todo mundo chega com carrão e ele não vai chegar lá com carrão, a mãe vem, traz de bicicleta, ou ele vem para a escola com um sapato diferente, vem de chinelo. Então, existe essa intolerância, gente, é terrível. E eu acredito que a educação, ela possa mudar isso. E, lógico, que tem outras coisas que também podem contribuir para que haja essa mudança. Se a gente pensa, por exemplo, cada época tem sua moda. Hoje, a moda é o bullying. E o bullying, sofre bullying, aquela criança que é muito inteligente dentro de sala de aula, ela é isolada. Chamada de nerd, de né? forma cruel, muitas vezes, dentro da escola. Muitas vezes judiam e até batem nessa criança. Porque ela é inteligente? Isso não é desprovimento. Não que justifique, não pode nem de um jeito nem de outro, né? Aí a gente pensa no Holocausto. O Holocausto, para mim, foi, na história da humanidade, um dos maiores atos de intolerância que já existiu no planeta. Aí você pensa no genocídio indígena, e é outra situação também de intolerância. E por aí vai. Então, hoje em dia, parando para fazer uma reflexão um pouco mais profunda, o que define muitas vezes não é o desprovimento. Aí vai depender do ambiente também, não, Verusca? Porque sim, se você está claro. num ambiente onde a maioria, por exemplo, é desprovido de alguma coisa, aí chega lá vou dar um exemplo aqui, uma menina que é mais bem arrumada, o cabelo arrumado e tal, ela vai ser chamada do quê? De patricinha. E aí ela vai ser discriminada por ser patricinha. Se ao contrário, se é um ambiente onde há uma provisão melhor, onde as pessoas têm uma prosperidade, onde isso está em destaque, né? Onde isso é visto, aí chega uma criança pobre, uma criança que tem algum tipo de dificuldade nesse aspecto, ela vai sofrer o bullying. Então, acho que depende daquilo que é a maioria, não? O meu questionamento é, cada um ter a estima alta o suficiente para afundar o ato de intolerância. Quando eu cheguei na faculdade, alguém me disse assim, mas você é pastora e você está fazendo o que aqui que você está fazendo psicologia? Né? Então aí a gente já começa a perceber algumas intolerâncias, porque um pastor, ele é voltado para questões espirituais, ele não pode ser também voltado para questões emocionais, sendo que a palavra de Deus fala que o homem é corpo, alma e espírito. Então já existe alguns paradigmas na sociedade, e esses paradigmas, eles precisam ser quebrados. E o que você falou é importante, quem vai quebrar isso? Eu fico aqui pensando, será que no meio cristão, já tem uma resposta, né? Mas eu quero que vocês pensem comigo. Será que no meio cristão também nós não somos intolerantes muitas vezes, dentro da igreja, com aquelas pessoas que chegam carregando um monte de coisas, diferentes daquilo que que nos agride, né? De acordo com aquilo que a gente tem trabalhado, que a gente tem ministrado? Será que nós estamos numa condição de acolher essas pessoas ou a gente afasta essas pessoas do evangelho, da palavra de Deus, dos relacionamentos? Como será que nós cristãos, nós estamos na terra para fazer a diferença? Mas isso não quer dizer que nós vamos tratar as pessoas com diferença. Não sei se vocês me entendem aí o que eu estou tentando falar. Mas antes da gente responder essa pergunta da apóstola Rose, nós vamos para os comerciais e nós voltamos respondendo para você. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Eu quero hoje agradecer a vocês que têm nos prestigiado, assistindo o programa Palavra em Debate. Muitas manifestações de carinho, muitos e-mails, muitos agradecimentos. Esse programa veio para abençoar as famílias. Eu quero que você continue conosco, nos abençoando, orando por nós. Nós precisamos de você. Que Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado pela audiência fantástica. Deus abençoe, em nome de Jesus.
E aquilo que nós estávamos conversando antes será que no meio dos cristãos existe essa dificuldade de aceitar o diferente, aquela pessoa que chega numa postura diferente daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos? Como que nós devemos agir com essas pessoas? Será que é correto afastar essas pessoas ou acolher essas pessoas? Eu creio que isso é muito pessoal. Eu não acho que é dogmático, não é do cristianismo. É a educação de cada um, é a maneira como cada um foi educado. E o próprio convívio no corpo de Cristo tem que ser com tolerância, porque é um local onde você recebe todo tipo de pessoa. E aí você percebe que algumas pessoas têm intolerância para uma coisa, para outra, mas não é dogmático. Eu acho que é muito pessoal, é muito de cada ser humano, da sua educação, daquilo que ele recebeu de informação, daquilo que ele conseguiu processar ou quebrar paradigmas até que a sociedade impõe. Mas a igreja tem essa coisa, porque quando você chega, você é uma pessoa diferente. Você chega ali para aprender sobre o cristianismo, o seu linguajar, tanta coisa a pessoa vai passar e vai ouvir. E eu lembro que eu tive uma crise muito grande de identidade quando eu vim para a igreja. Não sei se é comum a todos, mas assim, a primeira coisa que eu olhei foi o estereótipo. Né? Bom, como que eu tenho que ser aceito? Porque às vezes você chega, eu era meia ripona, assim, então todo mundo chegava com vestidão no pé, sandália de couro, bolsa atravessada do lado, todo mundo naquele coisa assim, né, catedral, e eu não cabia naquele ambiente. E demorou para haver uma aceitabilidade do meu jeito de ser, mas a minha sorte é que eu cantava. Então isso, a gente sempre tem uma coisa, tem uma ponte que faz você chegar até o outro se você quiser, né? E a primeira coisa que eu fiz, eu fui mudar de roupa. Comprei roupa de crente, saia de crente, sapato de crente, perfume de crente. Só que a questão do cristianismo, ele não tem a ver com o exterior. Isso aconteceu comigo. Não, acho que não é comum com todo mundo, mas comigo aconteceu. Eu queria uma aceitabilidade, falar, então, qual é o problema? É minha roupa? Então pronto, vou comprar uma saia. Né? Mas passando o tempo, hoje passaram 32 anos desse momento da minha vida, eu era muito jovem, e eu pude perceber que nós carregamos algumas marcas, individualmente. Agora, eu acho que o problema se dá, Rose, quando um líder, ele incentiva ou faz isso, fomenta isso na comunidade. É legal, Ana, o que você falou sobre essa ponte. Você mesmo teve que trabalhar e construir essa ponte. Agora, no geral, Verusca, o que você acha? Que ponte, como que nós podemos contribuir e construir essas pontes para que as pessoas atravessem, não só nessa questão do cristianismo, todos os âmbitos da sociedade? Que ponte, o que nós podemos fazer para que as pontes sejam construídas, para que as pessoas não se sintam tão diferentes, né, tão discriminadas, sofram tanto esses problemas? Se a gente analisar de uma forma mais qualitativa a qualidade do contato humano em si, o que leva mesmo uma pessoa a diferenciar a outra? É o fato dela ter medo daquele novo contato. É o fato dela não saber lidar com aquele diferente, é o fato dela não saber lidar com a inteligência do outro, ou com a dificuldade do outro, ou de ser vista, né, muitas vezes dentro daquela situação. Então, a melhor forma de você construir essa ponte é estreitar a aproximação. É fazer com que aquela pessoa perceba que ela vai agregar muito mais do que ela imagina. Eu sei que não é fácil, porque o primeiro momento, quando você sofre uma discriminação qualquer, um ato de intolerância qualquer, você quer estar distante das pessoas que causam isso. É um ato de defesa natural. Aquilo, de alguma forma, fomenta algo, e eu quero uma distância desse algo, e para me sentir importante no meio, eu vou judiar daquela pessoa para que o meio me eleve, que é assim que acontece com bullying, o que acontece de uma forma geral. Então, a melhor forma é criar realmente um estreitamento, se aproxime, diz, por que você me trata assim? Porque às vezes, Rose, a pessoa não tem noção o quanto está magoando. Eu também tive a oportunidade de estar num determinado evento e vi uma profissional falando mal de psicólogos no meio de um evento.
Sabe? Qual seria a naturalidade de um profissional ficar calado ali no meio, não vou me meter nisso, deixa a profissional falar o que quiser, mas não é certo. A pessoa precisa perceber que ela cometeu um erro. Independente dela assimilar isso naquele momento, um dia depois, um mês depois, um ano depois, ou o tempo que for depois. Eu acredito que os atos de intolerância eles só acontecem porque de alguma forma tem pessoas que alimentam, infelizmente tem pessoas que reforçam, e tem pessoas que têm uma estima mais baixa que não reagem ao fato. Pode perceber. Para você ter intolerância, você tem que ter esses dois pontos. Quem alimenta, sempre tem a plateia, infelizmente. Esse é um grande problema, inclusive nesse ponto. E sempre tem aquele que não reage. Eu não estou dizendo para você ir agredir nada disso. Eu estou dizendo para você olhar nos olhos e dizer, olha, é feio o que você está fazendo. Se você vai enxergar isso agora ou amanhã, problema seu. Eu não vou me contaminar com isso. Vire as costas e vai embora. Eu considero muito importante mesmo a questão da educação. Da maneira como a criança é instruída dentro de casa. A palavra de Deus fala que para a gente ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando ela for grande, ela não vai se esquecer daquele ensinamento. Eu vejo assim uma base dessa ponte, vamos assim dizer, para que, aliás, para que nem precise ser construído pontes, né, para que essas barreiras nem existam de fato, de que os pais em casa orientem os seus filhos, né, ensine, não apenas por palavras, porque ensinar por palavras é muito fácil. Olha, você tem que tolerar o negro, que é diferente de você, ou você tem que tolerar o rico, ou tolerar o pobre, é muito fácil falar. Mas quando você está em ambientes ou em situações que você tem que dar o exemplo de tolerância, né? Então, a educação, ela é muito importante. Eu acredito que, quando a gente fala educação, não estou falando da educação formal, porque o principal papel não é do professor, o principal papel é da família. De ensinar a criança, de mostrar para a criança. Eu me lembro que muitas vezes na minha casa, eu pegava as crianças na rua para brincar com meus filhos, né? Eles faziam questão de levar as crianças para dentro de casa, e eu levava com muita alegria, com muito prazer, independente se estava com o pé no chão, se estava sujo, se era de uma classe A ou de uma classe B, isso não importa. Então, assim, o exemplo de você acolher as pessoas independente da maneira como elas vivem, da maneira como as crianças são tratadas, isso vai ensinar muito e isso vai construir uma história diferente na nossa nação. E nós, como cristãos, a gente não pode ser diferente disso, porque Jesus mesmo diz, Deus mesmo fala na sua palavra, que Deus não faz acepção de pessoas. E por que que nós vamos fazer? Por que que você vai fazer acepção de pessoas se você é um vendedor e, de repente, quem está entrando para comprar na sua loja está de chinelo? E aí você vai olhar assim diferente por causa disso? Se engane, você pode se dar muito mal, porque às vezes aquele que está de chinelo vai comprar muito mais do que aquele que está no salto alto. Então, assim, a gente vai muito pela aparência, a gente julga muitas pessoas pela aparência, e a palavra de Deus condena isso. Por isso que é muito interessante a gente trabalhar todos os aspectos. Tudo tem um início. Né? E por não ter sido trabalhado na infância, muitas vezes a gente tem que criar reações, treinar reações, criar pontes depois de uma certa maturidade, por não ter sido, na verdade, trabalhado. Mas tem muita coisa ainda para falar sobre isso, mas antes você vai acompanhar agora uma entrevista muito especial. Acompanhe. Eu sou escritora e palestrante e sou mãe do Lucas, um garotinho de 10 anos que nasceu prematuro e teve paralisia cerebral. Escrevi um livro contando a nossa história, desde o momento do nascimento dele até os 5 anos de vida. E nesse livro eu conto toda a nossa trajetória, né? Os momentos de dificuldades, as alegrias, tristezas, né? As dificuldades da gente viver numa sociedade despreparada para lidar com o diferente. Sobre a deficiência dele, eu descobri basicamente sozinha. Ele nasceu prematuro, ficou 3 meses na UTI neonatal e ele entrou na instituição de reabilitação ainda com 9 meses de vida, aproximadamente. E mesmo assim, eu não tinha noção, né, da gravidade do problema. Eu sabia que não era uma criança com desenvolvimento normal, mas um belo dia eu estava trabalhando e eu pensei, 1 ano e meio, teu filho não anda, não senta, está sempre paradinho, vai mais ao hospital do que fica em casa. Espera aí, tem alguma coisa. Ele vai numa instituição de reabilitação, e aí eu pensei no nome da instituição e falei, não, meu filho não é normal. E foi muito difícil descobrir isso, sabe, perceber isso.
O complicado, eu acho que é muito a falta de informação. E a gente está lidando constantemente com isso. Muitas pessoas já chegaram perto de nós, próximos a nós, e falaram: ai, coitadinho, ele está numa cadeira de rodas. Já ouvimos muito isso. Então, isso é uma coisa que pesa. Não só para mim, mas para ele também, porque ele tem percepção da sua limitação. Se essa pessoa soubesse quanto meu filho é feliz, mesmo estando ali numa cadeira de rodas, eu creio que ela não falaria isso. Então, eu acho que ela olharia para ele e falava: oi, Lucas, bom dia, tudo bem? E isso faz muita diferença na vida dele, na minha também. Então, o que pode ser melhorado é você tratar uma pessoa com deficiência como se fosse uma outra, com naturalidade, porque é uma pessoa. Nós precisamos tratar as pessoas com igualdade e ciente de que somos todos diferentes. As pessoas, aliás, não conseguem enxergar, eu também não enxergava felicidade e alegria por trás de uma deficiência, de uma limitação maior, mas existe. Então, prosseguir, vá em frente, siga, viva, seja feliz, independente do que acontecer. Voltamos dessa entrevista abençoada e a gente agora vai dar uma paradinha para você estar mandando os seus e-mails para o programa A Palavra em Debate. O e-mail está em tela para você, apalavraemdebate@gmail.com. E vamos voltar na próxima quarta-feira, até a quarta-feira que vem. Mais uma vez, o comentário já era. Periferia todo dia, mano, o que mais se espera? Mais uma vez, o comentário já era. Intolerância todo dia, mano, nada mais se espera. Chega, 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 paz. Chega, 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 paz. Mais uma vez ali parado e pensativo, querendo escrever um relato criativo, algo pra ajudar algum irmão perdido, colar com o super bom de um coração partido. Mas como escrever coisas boas para o mundo, se às vezes ele se julga um pobre vagabundo e a sua esperança se perdeu no mundo e o deixou tipo tão triste num vazio profundo, numa queda infinita, num poço sem fundo, sem atitude depressiva com um pensamento imundo. Nessa queda ele tenta se agarrar em algo, repõe as suas forças e o deixe bem a salvo. Pra ele não existe nada mais terrível do que olhar no espelho e perguntar por que tá vivo, se reanima e procura uma missão na terra do soldado que defende a sua prata numa guerra. Talvez esteja nisso a sua solução, usar tudo isso a favor de algum irmão. Aí você percebe a atitude sangue bom quando vê ele parado com a caneta na mão. Mais uma vez, o comentário já era. Periferia todo dia, mano, o que mais se espera? Mais uma vez.